E amém! Amém. Podemos assentar? Deus é maravilhoso, cara. Hoje, com muita alegria, eu quero chamar a pastora Sheila aqui. A igreja pode receber com uma salva de palmas a Jesus, para que explique o motivo de sua ausência nos últimos cultos aqui da igreja, né? Glória a Deus. Queridos, eu estava na Babilônia, literalmente, né? Alguns anos atrás, uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, quando começou a ofensiva do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, todas as vezes que eu via aquelas imagens de degola, de tortura, de pessoas sendo queimadas vivas, homens sendo mortos e jogados em covas em massa, aquilo mexia muito profundamente comigo. E dentro de mim eu dizia, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse marido, eu ia me jogar lá com certeza. Mas eu tinha uma convicção assim dentro de mim, que se eu tivesse essa possibilidade, porque é um risco, né, muito grande, a gente sabe disso. E eu sempre me sentia assim muito impactada em ver aquilo, em pensar que haviam pessoas ali debaixo daquele jugo, debaixo daquela condição, e pessoas que talvez nunca tiveram oportunidade de sentir o amor de Deus, de ver o amor de Deus. E aquilo se tornou uma oração secreta, porque eu confesso para vocês que eu não tinha fé para acreditar que isso poderia acontecer. Mas isso foi se intensificando. O ano passado, quando eu viajei para a Índia em abril, quando eu vi o mapa ali na frente da minha cadeira do avião, que estava passando exatamente em cima, eu impus as minhas mãos, eu falei, Senhor, só o Senhor sabe se é possível ou não, mas o desejo do meu coração é um dia pisar aqui. E isso foi crescendo, e essa oração continuou, e o Senhor abriu uma porta, no começo desse ano, através de uma organização não governamental, de ajuda humanitária, que está estabelecida ali. Abriu uma porta, coloquei em oração, o Senhor levantou uma escudeira, a Lu, Deus confirmou também com ela, que ela iria comigo ali. Foi uma missão de cunho pessoal, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, porque além de sabermos que, acho que o lugar mais mencionado nas Escrituras, depois da terra de Israel, eu acredito que é a Babilônia, né? A Babilônia, a Síria, a Mesopotâmia, como você quiser chamar. Então eu creio que o espírito da profecia está aqui nesse lugar. E a palavra do Senhor diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E eu acredito que há um poder de ativação na medida que a gente vai testemunhando. Há um poder de tocar corações de pessoas que têm uma chamada missionária e que muitas vezes estão dentro de uma zona de conforto, ou com um espírito de medo, ou com dificuldade de fazer renúncias, porque verdadeiramente eu poderia ter feito um investimento para viajar para qualquer outro lugar do país, do planeta, né? Mas a gente faz renúncias quando Deus nos chama. E Deus chamou o profeta Jonas uma certa vez para ir para Nínive, e Jonas se negou. E eu sei que muitas pessoas são chamadas para muitos lugares e muitas vezes se negam, e a sua vida vira uma tempestade, a sua vida vira uma confusão. E eu quero também que essa palavra sirva para colocar você no centro da vontade de Deus, amém? Não é uma pregação, mas eu queria provocar algo em você pelo Espírito profético e missionário que me levou até aquele lugar e que está me trazendo para cá nessa noite, para compartilhar algumas coisas com vocês, amém? Morelo, nosso moço, está ali para me ajudar, né, Morelo? Cadê? Vamos ver se vai funcionar. Vamos abrir, então, para vocês saberem o que eu vi lá. Você vai abrir primeiro em Sofonias 2,
Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto isso, nós vamos orar. Sofonias 2:13. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, se você puder. Pai amado e querido, nós estamos aqui na tua casa, estamos aqui diante da tua presença, da tua face. E eu te peço, Deus, que toda a tua vontade se cumpra nessa noite. Que o Senhor possa usar a minha boca, que o Senhor possa usar o meu coração, possa usar o Espírito do Senhor que habita em mim para falar, Senhor, aquilo que está em teu coração para esses dias. Pois eu sei que o Senhor chamou a tua igreja para ser reparadora de brechas, para ser restauradora de veredas para morar, para ser, Senhor, aqueles que anunciam o ano aceitável do Senhor, que libertam cativos, que abrem porta de prisão aos que estão presos. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ativar, que o Senhor possa impactar, que o Senhor possa mover as águas nessa casa, nessa noite. Eu oro para que toda indiferença, toda frieza seja quebrada pelo fogo do teu Espírito, que as tuas palavras possam sair como brasas de fogo desse altar, despertando e nos movendo em direção ao nosso destino profético como igreja, pois o Senhor disse que essa casa seria uma plataforma para nações, e assim nós temos crido, e debaixo dessa palavra nós temos caminhado. Por isso nós oramos e te pedimos, faz toda a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém. E se você concorda, diz amém. Glória a Deus. Deixa eu abrir meu caderninho de anotações aqui. Só um minutinho, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, eu tenho meu apoio aqui. Ok. Sofonias 2:13. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria. Fará de Nínive uma desolação, uma terra seca como o deserto. No meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações se alojarão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço, e o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se transformou em desolação, em morada de chacais. Todo aquele que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Esse foi o cenário que a gente encontrou ali naquela terra, né? Eu queria te dar um contexto atual, um contexto bíblico, para você entender do que a gente está falando. Eu sei que você assiste jornal, lê notícia, acessa site na internet de notícias, sabe o que está acontecendo ali naquela região por causa do autoproclamado Estado Islâmico, um califado que age debaixo de um espírito de violência, que sempre existiu naquele lugar, porque se você estudou bem história na escola, você sabe que o reino mais famoso pelos atos de crueldade deliberada foi o reino da Assíria, que é exatamente o lugar onde nós estamos falando que esse califado está sendo estabelecido hoje, nos nossos dias, tá? Vamos tentar ver se eu consigo. Morelo, não está funcionando. Põe sua cadeira aqui e fica aqui para mim, por favor. Me ajuda aqui, filho. Vamos lá. Ah, não, mas eu vou precisar do pointer, né? Então só dá uma seta aí, beleza. Vocês vão ter que ficar me ouvindo falar passa durante 1 hora, tá bom? Vamos lá. Aqui é o mapa do atual Iraque, tá? Esse é o mapa da nação do Iraque. Nós estivemos aqui nesse ponto, tá? Nessa seta, nesse X amarelo.
uma vila próxima à cidade de Dohuk, tá? Descemos aqui o avião em Erbil, 3 horas de carro, mas aquelas estradas assim, inacreditavelmente péssimas. E nós chegamos aqui, e aqui foi o lugar onde nós ficamos baseadas, próximo a Mossul, que é o último grande reduto do Estado Islâmico. Ali ainda tem 600 mil pessoas que estão cativas debaixo do governo deles, tá? Pode passar. Aqui é só para você entender, esse é o antigo Império Babilônico, tá? Quando a gente lê na Bíblia, Império Babilônico, Nabucodonosor, tá? Belsazar, as histórias que estão no livro de Daniel, as profecias que Ezequiel fala, isso aqui é o Império Babilônico antigo, essa é a extensão desse império, tá? Então a gente vê algumas cidades famosas que a gente conhece na Bíblia, ouve falar, Babilônia, Ur dos Caldeus, Nínive, Sidom, Damasco, até Judá, porque a gente sabe que o Império Babilônico invadiu e levou cativo o povo de Judá para os seus termos, aqui na região de Nínive, da Babilônia, Suzã também, que é onde depois o Império Persa se estendeu e onde aconteceu a história do livro de Esther. Então a gente é muito familiarizado, né, biblicamente falando, com todas essas cidades, tá? Essa região tem vários nomes na Bíblia. Quando você lê Babilônia, Assíria ou Terra de Sinar, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma região, tá? Pode passar. Então eu queria te dar um panorama do que aconteceu ali, porque na verdade, ali é a terra do início de tudo. Em Gênesis 2, de 10 a 14, fala sobre o Jardim do Éden, onde Deus criou o homem e a mulher, e diz que foi criado o Jardim do Éden entre 2 rios, Tigre e Eufrates, tá? Pode voltar para mim os slides, só para mostrar no mapa, no outro mapa. Aqui, esse é o mapa atual do Iraque, Rio Tigre e Rio Eufrates. Em algum lugar aqui nesse meio era o Jardim do Éden. Então ali tudo começou, tá? Pode voltar ali para o slide que a gente estava. Aqui começou a rejeição à palavra de Deus, porque em Gênesis 3 a gente vê que ali naquele lugar, pela primeira vez, o homem rejeitou uma palavra revelada, uma palavra que Deus tinha dado ao homem e o homem decidiu rejeitar. Então aqui, nessa terra, começa a rejeição à palavra de Deus. Em seguida, na terra de Nod, Gênesis 4, de 1 a 16, terra de Nod que ficava ao norte do Éden, Caim, filho de Adão e Eva, rejeita a adoração perfeita. Ele começa então, eu entendo, com a prática da religião, porque Abel, ele praticou uma adoração perfeita que agradou e atraiu o coração de Deus, mas Caim entregou o que ele bem entendeu, e isso nada mais é do que o espírito de religiosidade. Você dá o que você quer e não o que Deus quer receber. Então ele rejeita a adoração na sua essência. E ele rejeita também o amor ao próximo, porque ele comete ali, naquela terra, pela primeira vez o sangue de um homem é derramado. Porque ali Caim, você sabe, matou o seu irmão Abel. Gênesis 10, de 8 a 12, fala sobre um homem também descendente de Caim, chamado Nimrod, que edifica Babel, edifica Sinar, edifica Assíria e edifica Nínive. Em Gênesis 11, em seguida, ele começa, esse mesmo homem Nimrod, a edificar a torre de Babel, em Sinar. E aí vem a rejeição ao governo de Deus, porque se você ler em Gênesis 11, versículo 4, o objetivo dessa torre era acessar o céu por meio de um esforço próprio, não por meio da presença de Deus. Pode passar. A torre de Nimrod, ela é chamada também de Zigurate, e eu vi várias ali agora na nossa viagem, porque vocês já vão saber, vocês já vão entender o porquê,
Mas essa torre que ele começou a construir tinha como objetivo adorar os astros, adorar estrelas, adorar a lua, mas principalmente o principal culto era o culto de adoração ao sol. Assim começou o culto de adoração ao sol, que foi perpetuado e foi espalhado por todas as culturas, em todas as nações, através de 3 figuras. A figura do próprio Nimrod, a sua mãe, que ele possuiu e se tornou sua esposa, né? Foi um incesto, uma relação incestuosa, chamada Semíramis, que deu a origem a um filho chamado Tamuz, mais conhecido no sincretismo católico como Cristo Redentor, tá? Então, alguns exemplos que a gente tem, como isso se espalhou pelo mundo. Pode passar que eu vou mostrar a foto aqui. Começou com Nimrod, Semíramis e Tamuz. Em seguida, Egito. Osíris, que representa a figura de Nimrod, com Ísis, que representa a figura de Semíramis, e Horus, que representa Tamuz. Depois, na Grécia Antiga, Nimrod, que era o principal, que era Zeus, representado como Zeus. Semíramis, representada através da deusa Afrodite, e o filho desse casal, chamado Eros, representando Tamuz. Na terra de Canaã, Baal, representando Nimrod, Astarote, representando Semíramis, e Beuzebu, representando Tamuz. Então você vê que em todas as culturas isso foi se reproduzindo, tá? Pode passar. Então, por todas essas coisas, quando a Bíblia está sendo fechada, lá no livro de Apocalipse, há uma declaração do apóstolo João que diz que a Babilônia é a mãe das prostituições e de todas as abominações da terra. Tudo começou ali. A rejeição à palavra de Deus, a rejeição à adoração, a rejeição ao amor ao próximo e a rejeição ao governo de Deus. Pode passar. Alguns outros fatos importantes para você entender a importância desse lugar no contexto histórico, bíblico e escatológico. Ali estava a terra de Ur, Gênesis 11:31. Dali saiu Abraão, sem saber para onde ia, para uma terra onde Deus ainda ia mostrar para ele. Ali foi o cativeiro do povo de Deus, que foi profetizado. Vários profetas avisaram que se o povo não se endireitasse, que se o povo não se arrependesse, eles iriam ser levados cativos para a Babilônia. Uma dessas profecias eu coloquei aqui, é só um exemplo, mas o livro de Jeremias praticamente inteiro fala sobre isso. Segundo Reis 20:17, ali, naquele lugar, viveram o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles ficaram cativos ali, com tantos outros personagens bíblicos. O primeiro missionário enviado para fora de Israel, o primeiro missionário ao mundo gentil, falei aqui numa pregação alguns meses atrás, foi o profeta Jonas, que saiu do porto de Jope, lá em Israel, e foi enviado para Nínive. Resistiu, tentou fugir para a Espanha, mas Deus não permitiu, pegou ele e levou ele para o seu destino final, que era Nínive. E a palavra de Deus diz que ele foi bem sucedido, porque quando ele profetizou, até o rei de Nínive se arrependeu. Por quê? Porque Deus ama aquelas pessoas, Ele abomina aquilo que vem sendo praticado desde a criação do mundo, mas tem pessoas ali que são amadas e que precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Desde os dias de Jonas até hoje. Ali Ezequiel vê o seu próprio povo corrompido pela religião babilônica. Por quê? Porque foi se sincretizando. Sincretizou com o judaísmo, depois com Constantino, sincretizou com o cristianismo, né? Ezequiel teve uma visão, lá em Ezequiel 8, de 13 a 16, se você ler, ele vê abominações, e a última palavra dele, no versículo 16, é: eles estavam adorando o sol. E ali também o profeta Naum profetiza contra Nínive. Naum 3:7, ele diz assim:
na 134, por causa da multidão dos pecados da prostituta muito graciosa, mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face e mostrarei às nações a tua nudez, mostrarei aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei, te colocarei como espetáculo. O que a gente vê hoje? É um espetáculo que está acontecendo ali, um espetáculo de terror, né? E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti. O que é esse êxodo desse povo indo para a Europa, se jogando no mar, fazendo qualquer negócio? Todo mundo quer fugir daquele lugar. E dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Da onde buscarei consoladores para ela? Eu creio que Deus está buscando dentro da sua igreja consoladores para aquela terra. Nós temos a resposta para essa pergunta de Deus. Amém? Pode passar. Então, vejam o formato desse império babilônico. Agora eu quero te mostrar. Pode passar. O Kurdistão, que é praticamente a mesma coisa. O que é o Kurdistão? É um país? Não, não é um país. O Kurdistão, ele é uma federação que não é considerada, não é reconhecida pela ONU, não é reconhecida pelos países membros da ONU como nação, mas é um povo com uma cultura própria, com uma língua própria, com uma bandeira própria, com um exército próprio, um povo que ocupa parte de 4 países, tá? Eles ocupam parte da Turquia, ocupam pequenas partes da Síria, ocupam parte do oeste do Irã e parte do norte do Iraque. Onde é que nós estivemos? No Kurdistão iraquiano, tá? Aqui. Os curdos, então, eles são um povo que tem uma etnia, que tem uma língua. O curdo não é uma religião. Você vai encontrar curdos cristãos, você vai encontrar curdos muçulmanos e você vai encontrar curdos yazidis, que é o povo que nós fomos servir lá. Nós somos com uma missão específica para servir aos curdos yazidis, tá? Pode passar. Então, só para você ter uma ideia do que está acontecendo com relação ao Estado Islâmico agora ali. Essa área em laranja é toda a área onde eles estão presentes, tá? As cidades grandes que eles têm controle são essas de pontinho vermelho, tá? Hamad, Fallujah, Tikrit, Mossul. Mossul é a antiga Nínive, literalmente, tá? Se você acompanhou há 2 anos atrás, um dos primeiros feitos do Estado Islâmico foi destruir o túmulo do profeta Jonas, que ficava exatamente aqui, tá? E Raqqa, que é a capital do Estado Islâmico, tá? Pode passar. Então, você entender quem é esse povo yazidi. Esse povo é um povo que tem sofrido genocídios sistematicamente ao longo dos anos. Antes dessa história do Estado Islâmico começar, eles já vinham sofrendo outros atentados. O próprio Saddam Hussein atirava foguetes contra as regiões, contra as vilas e as cidades do Yazid. Já vou mostrar um deles para vocês. Atacava napalm, que é um veneno terrível, que contamina o solo e contamina a água, de tal forma que as pessoas têm que sair da cidade, porque ela não pode plantar e não pode beber. Então ela é obrigada a fugir quando é atirado esse veneno sobre o solo e sobre os mananciais de água. E nos últimos 100 anos, dos anos 1900 para cá, esse povo sofreu 76 genocídios. Em 3 de agosto de 2014, o Estado Islâmico invadiu a terra de Sinjar, que para nós é Sinar, e devastou todas as vilas, porque eles dizem: vocês são adoradores do demônio.
E eles entendem que o anjo que eles adoram, que de fato, se você for ler e entender, eles adoram mesmo o diabo, só que numa ignorância completa, numa cegueira absoluta. E o que o Estado Islâmico está fazendo com esse povo é exatamente o que os cavaleiros templários fizeram na Idade Média com os judeus. Se você não aceitar Jesus, eu vou te matar porque você é infiel, você é bruxo. É exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O que a Igreja Católica fez na Idade Média, quando invadiu Jerusalém, foi exatamente o que eles estão fazendo lá agora, tá? Então eles dão a opção da pessoa negar a fé. Se não negar a fé, as mulheres são levadas como escravas sexuais, as crianças, meninos, como soldados, tá? São treinados para serem futuros homens-bombas, são treinados para degola. E os homens são executados em covas maciças. Põe 500 pessoas, fuzila todo mundo, já deixa ali no buraco e vai fazendo isso sistematicamente, tá? Eu ouvi muitos relatos de pessoas que viram isso, tá? E os que escaparam? Porque cerca de 500 mil pessoas largaram tudo para trás e saíram andando pelo deserto, porque a gente está falando de um lugar desértico, onde à noite é gelado e de dia, no verão, é 47 graus na sombra. Então muitos morreram de fome, muitos morreram de sede e muitos morreram de frio. Mas 500 mil pessoas saíram de Sinar, rumo a esse lugar próximo ao Mossul, onde nós fomos parar. E ali estão estabelecidos em vários campos de refugiados, tá? Pode passar. Aqui é um foguete, para você ter uma ideia, o que um governante faz contra o seu próprio povo. Por quê? Porque não era um povo iraquiano, não era interessante para ele ter eles ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma limpeza étnica. Vamos exterminar esse povo, depois a gente repovoa com os iraquianos, né? Então Saddam Hussein lançou alguns foguetes, ali tem um cravado na terra, no meio de uma plantação. Isso na década de 80, tá? Pode passar. Então, para você entender o movimento desse êxodo, a gente está falando aqui de Sinjar, que é de onde a maior concentração de Yazidis está. Na realidade, o que eles me disseram, os Yazidis, né? A gente tem que ouvir os dois lados, eu não pude ouvir o outro lado. Mas o que eles me disseram é que há 100 anos atrás, toda essa área aqui de Arbil a Sinjar era toda Yazidi. Mas os muçulmanos foram tomando e eles ficaram meio que concentrados aqui, tá? Só que dia 3 de agosto de 2014, quando o Estado Islâmico invadiu aqui, eles saíram andando em direção a esse lugar aqui, tá? Onde eles se estabeleceram e tem vários campos de refugiados, cerca de 2 milhões de pessoas estão ali vivendo em barracas. Um frio, que eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou a pessoa mais calorenta do mundo, tanto é que eu nem botei muita fé, nem levei muita roupa. Um frio de congelar até a alma da gente. E vocês vão ver onde eles moram. Dia e noite. E a chuva, quando vem, não tem rua de asfalto, é lama para todo lado. É uma loucura, tá? Então esse é o fluxo do êxodo deles, de Sinjar para cá. Para você ter uma ideia, de carro, daqui para cá dá 4 horas. Essa multidão, eu imagino que foi um êxodo, tipo o êxodo de Moisés. Essa multidão toda andando dias e mais dias. Aqui tem uma cadeia de montanhas enorme, né? Porque nas montanhas eles se sentiam mais seguros para fugir do Estado Islâmico, até chegar aqui, tá? Pode passar. Aqui é o formato da zigurate, né? Que era mais ou menos o formato que Nimrod queria construir a Torre de Babel, e que todos os templos de adoração da antiga Babilônia tinham esse mesmo formato. E aqui você pode ver o sol na porta, porque eles cultivam ainda a mesma religião dos ancestrais deles, a mesma religião de culto ao sol, tá? Pode passar. E a entidade que eles adoram é
um tal de anjo pavão. Aí eu fui descobrir qual é a história desse anjo pavão. Eles acreditam que esse anjo, ele se rebelou contra Deus. E Deus lançou ele. E ele caiu bem ali, na Babilônia. Só que esse anjo se arrependeu. E Deus perdoou ele e falou: pode cuidar da terra. Quem que está governando a terra atualmente? O mundo jaz aonde? No maligno, realmente, né? Só que a única coisa errada nessa história é que ele não se arrependeu e Deus não o perdoou. E aí reside o engano desse povo. Porque, verdadeiramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um povo tão doce, um povo tão hospitaleiro, um povo tão querido, tão sofrido, tão devastado, mas você olha no olho deles, você não vê ódio, você não vê raiva, você não vê amargura, você vê em alguns momentos resignação, tristeza, mas você não vê raiva, você não vê a maldade. Eu esperava ver um povo mau, né? Porque eu falei, puxa, se Jonas ficou com tanta raiva que Deus perdoou os caras, eu acho que os caras eram muito malignos, acho que esse espírito não é. É realmente um espírito de engano que tem feito eles crerem nisso. Num anjo caído, numa história mal contada, numa história distorcida. Pode passar. Então eu vou começar a falar um pouquinho dos campos e vou contar algumas histórias, algumas coisas que a gente viu ali. O campo mais próximo do lugar onde nós ficamos é o campo Sharia, tá? Só tem Yazidis, cerca de 40 mil pessoas vivem aqui nessas barracas, tá? Pode passar. Em frente a cada campo de refugiado, tem uma feira livre, tá? Com alguns bens de consumo, com alguns utensílios domésticos, com verduras, com frutas, com legumes. O problema é que não tem dinheiro para ninguém comprar. Existe a oferta, mas muitas vezes não existe a demanda. Por quê? Porque a ONU e algumas ONGs, elas dão um tipo de um Bolsa Família para as famílias que estão ali. Só que para você se cadastrar, você tem que ter uma série de documentos e de comprovações que a grande maioria não tem. Então, a pessoa não tem nada, na verdade. Ela não tem nenhum centavo. E como é que vive? Vive da solidariedade da pessoa que está na barraca do lado, que tem o credenciamento, que tem o dinheiro para comprar verdura e que vai dividir com você. Vive assim. Passa. Aqui é dentro de uma barraca, dentro do campo de Sharia, no primeiro dia que nós chegamos, um dos líderes ali, né, Sher Hussein, Sheikh, na nossa língua, Sheikh Hussein, ele nos recebeu ali. E olha o banquete que esse homem fez para nós, né? A hospitalidade, você precisa ver o sorriso, ele nos recebendo com a esposa, com 8 filhos, né, Lu? Eles tinham 8 filhos. E nos receberam ali com a maior alegria, com a maior prontidão de ânimo, né? E é interessante, porque uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu vou poder mostrar isso para vocês em algumas fotos, é que eu percebi pela primeira vez que o espírito de miséria, ele não está necessariamente ligado a uma situação de escassez e pobreza. Porque eles não têm nada, mas eles são extremamente organizados, extremamente limpos. Gente, eu entrei em mais de 8, 9 barracas para sentar, tomar chá, comer. Você não vê um fio de cabelo no chão. Você não sente um cheiro de pó. E olha que eu tenho uma rinite que se tem pó ali na porta eu já começo a surtar. Uma limpeza. Tudo impecavelmente colocado dentro das barraquinhas, cara. Não tem o espírito de Maria Mulambo. Olha que coisa interessante, né? E você vai às vezes numa mansão que tem o espírito de Maria Mulambo. Que é aquele espírito de miséria, de sujeira, de porquice.
o cheiro agradável, tudo limpo, tudo organizado. Todos os lugares que a gente chegava, era tudo extremamente organizado. As barracas com número, as ruas da barraca com nome. Não tem confusão, você acha qualquer pessoa ali naquele lugar. Milhares de pessoas que saíram sem olhar para trás. Como é que isso é possível? Você vê que é uma coisa surpreendente, né? A dignidade que a pessoa carrega. Pode passar. Aqui é um exemplo das escolas deles, né? São esses containers, graças a Deus pela Unicef, porque os homens passam o dia vagando para lá e para cá, não tem nada, absolutamente nada para os homens fazerem. Eles passam o dia sentados, olhando o nascer do sol e o pôr do sol. As mulheres, acho que nessa hora, graças a Deus que tem 5, 6, 7 filhos, porque pelo menos tem o que fazer. Porque passa o dia cuidando dos filhos, né? Mas graças a Deus pela Unicef que está lá, porque todos os campos têm escolas e aquelas crianças podem estudar. 2 vezes por semana eles têm aula. Mas eu imagino que não é fácil, porque eu fui no fim do inverno. Mas imagina quando está 50 graus dentro de um container. Não deve ser muito agradável, né? Pode passar. Um testemunho de 2 jovens aqui no campo de Sharia. Eles testemunharam para um rapaz que estava servindo como guia nosso lá, que também é um refugiado, também é Yazid, também fugiu com a esposa e 3 filhos no dia 3 de agosto de 2014. Mas ele não é crente, esse rapaz que nos contou. Ele disse: 2 rapazes do meu povo, no dia 3 de agosto, no dia do genocídio, quando estavam numa emboscada, porque várias pessoas foram pegos em emboscadas, não ter para onde correr e ali ser degolado. Eles viram um homem, e esse homem se apresentou dizendo: eu sou Issa. Issa é Jesus na língua deles. Me sigam e eu vou tirar vocês daqui em segurança. E eles seguiram. Tiveram uma experiência com o Espírito Santo ali. Porque Jesus apareceu para eles, em pessoa, e tirou eles dali, né? Tinha um testemunho muito poderoso, porque eu falei, uma das coisas que eu mais orava lá era isso. Eu falava: Deus, o Senhor tem que fazer aqui como o Senhor fez com Paulo. Ele tem que aparecer em visão, em sonho, dar experiências, porque como é que vai romper um engano desse? Só com experiências desse tipo, né? E aí, alguns dias depois, nos contaram esse testemunho, e eu falei: glória a Deus que isso já está acontecendo. Amém? Pode passar. Aqui é o banheiro coletivo, né? Nesse campo de Sharia. Você imagina, um banheiro coletivo para 40 mil pessoas. Né? São vários containers desse, mas é muito frio, fica muito distante das barracas. E então, para tomar banho é muito difícil, né? Então, é uma situação bem precária, bem complicada. Aqui a fila das crianças esperando para ir no banheiro. Pode passar. Aqui, tá vendo? Vários banheiros, um do lado do outro. A FAD é uma ONG turca que apoia eles nessa questão do saneamento básico, né? Pode passar. Aqui é a vila. Nós ficamos na vila de Sharia, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, esse é o lazer das crianças da vila. Esses escorregadorzinhos, esses negocinhos tudo quebrado, tudo esburacado. E as crianças, pode passar, elas fazem fila para brincar nesses brinquedos destruídos. De cortar o coração. Eles se empurram. É uma luta, uma disputa, uma briga para brincar nisso aqui, né? Que é a única coisa que eles têm. Pode passar. Aqui é um menininho pastoreando um rebanho de ovelhas. Um menininho de mais ou menos 8 anos. Cuidando, então as crianças trabalham já bastante, né? Muitas delas ajudando a família. Pode passar. Isso aqui é um negócio que eu achei muito interessante, porque eles colocam esses sacos de cimento, de pedra em cima das casas, porque venta demais lá. Então todos os lugares que você vai ver, se você tiver uma vista aérea, você vai ver isso, para impedir,
Porque se eles perderem a barraca, aí já era. Se ficar sem teto ali, né? Perdeu tudo. Pode passar. Aqui é alguns pontos da vila, para vocês terem uma ideia. É um ponto de transporte. Aqui é a academia. Aqui é uma tendinha de comércio que estava disponível. É aqui que eles vendem roupa, vendem utensílios, vendem comida. Pode passar. Algumas crianças da vila. A gente ia andando para distribuir as coisas, as crianças iam vindo atrás. Eu falei, pô, parece que a gente ganhou um rebanho aqui, né? Porque eles iam vindo atrás da gente, eles queriam ficar perto, eles queriam estar junto, eles queriam encostar, eles queriam... Verdadeiramente, eu creio que o amor de Deus, de alguma forma, ele foi espalhado ali, né? Pode passar. A alegria delas recebendo os sabonetinhos lá da casa das Anas, viu, Cris? Aqui, ó. Né? A gente levou para mulheres que saíram do cativeiro, que estavam presas na mão do Estado Islâmico, levamos para essas refugiadas também. Pode passar. Uma coisa que eu achei muito interessante, a questão da apologia à violência para as crianças, né? Se você observar, a maioria das crianças não brinca com brinquedos que as nossas crianças brincam. Esse menininho aqui, ele estava para lá e para cá com esse fuzil de plástico, para lá e para cá, ele e a irmãzinha dele. Aí daqui a pouco ele saiu, aí quando ele voltou, ele estava com o revólver. E várias crianças eu vi assim, brincando com fuzil, brincando com revólver. E aquelas cenas que a gente vê do Estado Islâmico rodando o fuzil pelo ar, eles fazem isso o tempo inteiro. Pode passar. A gente teve uma oportunidade de participar de uma reestruturação de uma creche que vai funcionar numa área de refugiados sírios. E por um acaso a gente pôde cuidar da parte da biblioteca, e eu peguei mais de 2.000 livros e conferi um por um e joguei fora um monte de porcaria, mas eu registrei algumas coisas para você entender o peso que está sobre a vida dessas crianças. Olha os livros de história infantil. Olha o outro livro, Guia de Educação sobre o Risco das Minas Terrestres. Para você saber como andar num campo minado. Gente, isso aqui é biblioteca de criança, com menos de 9 anos de idade. Eu peguei uns 3 desse. Pode passar. Apologia ao ocultismo, olha isso aqui. E não foi 1 nem 2, eu tirei foto, pus alguns aqui para não ficar muito repetitivo, mas Satanás rindo da luz, os outros se curvando ao diabo. Livro de contos, no meio lá dos contos infantis. Então, uma apologia ao ocultismo, uma apologia à violência, é um bombardeio na mente dessas crianças. Eles acham normal, eles crescem achando normal. Pode passar. Aqui é Varsity, que é uma... Eu poderia dizer que é como um bairro, tá? Aqui são refugiados de Alepo, não são de Sinar, são da Síria. Acho que você deve ter acompanhado também na televisão a destruição de Alepo, né? Tudo que tem acontecido lá, uma cidade que não existe mais, foi totalmente destruída. E parte do povo está vivendo aqui, eles construíram esses predinhos, tá? Pode passar. E aqui a gente pôde participar da reestruturação dessa creche. Tá? Se você precisar de pintora, estou à disposição. Pode chamar para descascar, pintar. E a gente pode participar disso aqui, que vai servir as crianças dessa comunidade. Pode passar. Algumas crianças ali de Varsity, né, dessa comunidade, que ficavam ali rodeando a gente. Menininho, tadinho, com um pé de chinelo e um pé de patins. Pode passar. Aqui são refugiadas sírias também, de Varsity, né? Esse dia, em especial, era o dia do Ano Novo Curdo. E o povo curdo, eles têm um grande orgulho de ser um povo livre. E eu achei muito curioso o que eu vi ali. Por quê? Já tive a oportunidade de passar por alguns países do Oriente Médio, né? Como Egito,
até mesmo como as partes da Cisjordânia, Israel, Emirados Árabes. E você vê que a mulher não tem liberdade nenhuma. Nas cidades de maioria muçulmana, até mesmo em Erbil, porque nós ficamos 2 dias em Erbil na volta, e Erbil não é Yazidi, é muçulmano. Não tem mulher na rua. Você sai ao sol do meio-dia, só tem homem na rua. É uma ou outra que você vê passando rapidinho. Não tem, mas no Kurdistão é diferente. As mulheres podem trabalhar, podem dirigir, podem estudar, podem ter vida. E eu achei isso muito interessante, como eles respeitam a dignidade das mulheres, né? E no Ano Novo, que é um dia que eles comemoram a libertação, eu fui pesquisar, é um conto bem espiritual, para o meu gosto. A história conta que houve um rei mau, ali na região do Kurdistão, que reinou por 1000 anos. E toda vez que o espírito do anticristo toma algum governante, por causa do reino milenar que a Bíblia promete, que vai vir com Jesus Cristo, esses caras endemoniados falam que querem estabelecer um reinado de 1000 anos. Foi assim com Napoleão, foi assim com Hitler. E diz a história curda que houve um rei que se alimentava de sacrifício humano, que tinham que trazer 2 cadáveres por dia para ele, e por 1000 anos esse homem reinou. Até que um dia um ferreiro, que tinha perdido 6 filhos para esse rei, sacrificados, se revoltou e falou: eu vou entrar e vou matar esse cara. E ele caiu para dentro do castelo, matou esse cara, e esse dia marca o Ano Novo curdo, o dia da liberdade do jugo daquele homem maligno. E esse dia era o dia do Ano Novo. Na verdade, é uma semana praticamente de festividade, né? E a gente passeou por um campo onde havia várias pessoas fazendo churrasco, comendo, dançando. E aí a gente passou por essas meninas, elas nos chamaram, nos ensinaram a dançar. Falei: olha, alegria por eles serem livres. Eles não se importam de estar aqui refugiados, de terem deixado a pátria deles. Elas falavam: nós somos da Síria, com o maior orgulho. Mas nós somos livres, né? Como eles valorizam a liberdade. Pode passar. Essa pulseirinha é a pulseirinha que a gente distribuía para as mulheres que saíram nessa condição de refugiadas, e também para aquelas que saem do Estado Islâmico. Está escrito aqui na língua curda: você é digna e não foi esquecida. Pode passar. Aqui é um outro campo de refugiados, um campo bem pequenininho. Esse campo é um campo misto, um campo de yazidis e muçulmanos. Tem 41 famílias que vivem aqui. Aqui é o tumulto na porta da barraca que a gente ia distribuir os donativos. Um monte de roupa velha, suja, furada, ruim. E o povo amontoado na porta para pegar. Tinha umas coisinhas novas também, mas a grande maioria, pelo menos das crianças, nem lavado estava. Pode passar. Olha a organização. Nós chegamos no campo, recebemos uma lista com o nome do representante da barraca e quantas pessoas moravam com ele. Para quando chamasse o nome, o rapaz que estava cuidando da coordenação ali na ONG já me falava: fulano de tal, 9 pessoas, cicrano, 5 pessoas, muito organizado, né? Pode passar. Aqui é a gente preparando as coisas para levar para doar. Pode passar. Aqui é no campo de Zauíta, dentro da barraca desse senhor, que é considerado como um ancião ali nesse campo. Olha que coisinha mais asseadinha, né? Trazendo chá para a gente, para nos receber com hospitalidade. Pode passar. A gente dando as doações para os moradores. Pode passar. Agora essa foto aqui eu fiquei muito triste, porque a gente tinha coisa para meninos, para mulheres e para homens, mas para meninas não tinha nada. E essa menina, ela entrou assim toda animada dentro da barraca e a gente não teve o que dar para ela. Infelizmente. Pode passar.
Aqui é para vocês entenderem aquele negócio que eu falei sobre a questão deles quererem manter a dignidade do lar. Gente, isso é uma barraca de lona. Eles botaram a cerquinha, o tijolinho, o vasinho, as florzinhas na porta da barraca. Para você entender o coração desse povo, né? Pode passar. Aqui é o campo de refugiados de Ranki, onde tem mais 40 mil yazidis, e aqui no fundo essa represa que você está vendo é a represa de Mossul. Ou seja, nós estávamos ali a uma represa do Estado Islâmico, tá? 10 quilômetros talvez, menos que isso talvez. Do outro lado eles já estão, né, sob controle de tudo. Pode passar. Aqui as crianças indo para a escola, então você vê com o uniformezinho, com a mochilinha, né? Pode passar. Essa moça, ela se chama Nauroz. Ela foi liberta, ela ficou no cativeiro do Estado Islâmico por 2 anos. Foi liberta em setembro de 2016 com essas 3 crianças. E essa mulher não consegue se registrar na ONU porque ela precisa do documento do marido, só que o marido foi enterrado numa cova massiva. Então ela fica dependendo de favor dos outros, né? Mas muito querida, muito dócil, né? Pode passar. Essa comida aqui, eu quero contar uma história para você que diz que tem chamado missionário, queridão. Posso ouvir um amém? Essa comida aqui é o seguinte, amigão. Na terça-feira morreu um membro da família. E eles serviram esse rango no velório. Serviram primeiro para todos os homens da vila, que comem com a mão. Depois que todos os homens comeram, a segunda bateria da sobra foi para a mulherada, que come também com a mão. Isso foi na terça. No domingo, os missionários foram lá. E aí eles botaram para nós comer. Começou a dar um negócio na gente, eu falei, meu, espírito missionário. Ora aí, fecha o olho, toma um gole d'água, filhinha. Porque aqui é missão. Se você não consegue comer esses negócios, você não consegue ser missionário. Por quê? Você não pode rejeitar a comida que eles põem para você, porque eles se sentem extremamente desonrados. Depois você resolve no banheiro, mas na hora você tem que honrar. Entendeu? Pode passar. Aqui a gente entregando o presente para a Nauroz. Pode passar. Aqui é outro campo de refugiados, que é próximo a esse de Ranki. 20, 30 minutos de Ranki, chamado Cabarto. Tem mais 30 mil yazidis. Olha a organização. Cada barraca com seu númerozinho, tudo direitinho, alinhado. Parece até que foi o pastor Eric que montou esse campo. De tão organizado. Até desconfiei. Eu falei, ué, será que ele passou aqui? Tudo organizadíssimo. Aqui é um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem banheiros de acordo com as famílias. Então eles agrupam 4, 5 barracas de conhecidos, familiares. Os yazidis, eles são um povo endogâmico. Eles só se casam entre eles. Então todo mundo é parente, se conhece, todo mundo tem algum vínculo. Então aqueles que têm um vínculo mais próximo, põem as barracas junto e tem um banheiro para eles. Eu entrei no banheiro. Gente, pensa num banheiro limpo. Porque eu fiquei, né? Eu falei, vou, não vou, vou ter que ir. Quando eu fui, eu me espantei. Porque lá eles não usam vaso, né? Como nós usamos vaso sanitário aqui. Lá é aquele buraco no chão, e isso em qualquer lugar, até no shopping, no aeroporto, é o costume deles. Mas um banheiro limpo. Pode passar. Aqui é dentro do campo de Cabarto, aqui para vocês entenderem, porque tudo isso aqui é voluntário. Não tem coleta de lixo, não tem governo, não tem uma instituição privada cuidando
da limpeza disso aqui. Isso aqui são os próprios refugiados que metem uma máscara, metem uma luva na mão e saem catando as coisas. Para manter a dignidade. Pode passar. As menininhas com uniforme, a escolinha. Aqui é a sala de reunião das professoras da escolinha. Pode passar. As menininhas no campo de Cabarto. Pode passar. Esses dois irmãozinhos aqui. Teve um que não estava no dia. Um de 10 anos. Essa menininha de 7 anos, chamada Xamana. Esse menininho, Urad, de 5 anos. Ficaram 2 anos e meio nas mãos do Estado Islâmico. E a gente às vezes não aguenta passar luta uma semana, né? 2 anos e meio. 30 meses. E a família se reuniu, juntou as moedas, mais de $20 mil para resgatar esses 3. E eles voltaram e eles estão no processo, né? Muito terror noturno, defecam à noite dormindo, urinam dormindo, gritam. Então a família se reveza, cada noite um adulto fica com eles para poder os outros dormirem. Mas crianças dóceis, crianças boas, cara. Eu me surpreendi, eu falei, pensar que eles passaram por essa monstruosidade, que eles foram arrancados porque ficaram órfãos, né? Os primos, os tios adotaram essas crianças e estão com a tutela deles, mas eles não sabem ainda que o pai e a mãe morreram. Eles acham que ainda tem a expectativa de encontrar, mas como eles estão muito traumatizados, os familiares ainda não tiveram coragem de comunicar que o pai e a mãe faleceram. Ali nesse campo também de Cabarto, a gente não pôde fotografar porque era uma menina que foi resgatada muito recentemente, uma menina chamada Hanzad, de 7 anos. Ela foi vista numa região chamada Tel Afar, depois a gente pode mostrar no mapa de novo, mas é entre Sinjar e Mossul. E como eu falei para vocês, esses Yazidis, todo mundo meio que se conhece. E uma mulher Yazidi que vive ali, uma mulher adulta, viu e falou, essa menina não é daqui. E começou a chegar na menina e perguntou, qual é o nome dos seus pais? E ela falou o nome do pessoal do Estado Islâmico. Aí ela falou, não, qual é o nome da sua família infiel? Aí a menina falou o nome do pai e da mãe biológicos. Aí essa mulher ligou para um resgatador e falou, tem uma menina aqui da família tal, pai tal, mãe tal, confere. Aí ele foi, conferia, foi lá, buscou ela estava há 1 mês fora das mãos do Estado Islâmico também, essa menina. Pode passar. Um outro ponto que eu achei muito interessante é a questão do exército curdo. Você já ouviu falar dos Peshmerga? Quantos já ouviram falar? Esses homens e essas mulheres são quem está impedindo, realmente, na unha, o Estado Islâmico de avançar. Porque se não fosse eles, o Estado Islâmico já tinha invadido a Europa já. Por causa desse valor tão grande que eles dão para a liberdade, esses homens e essas mulheres, eles dia e noite, eles ficam como atalaia em cima das montanhas, cuidando para o Estado Islâmico não avançar. Tá? Pesh significa encarar, enfrentar, e merga significa morte. Peshmerga é aqueles que enfrentam a morte. Todos participam desse exército, tá? Homens, mulheres, idosos, refugiados, todos. E é interessante porque as mulheres estão no fronte junto com os homens. E eu achei muito legal isso, porque eu acho que essa cultura de guerra do reino de Deus também, né? Pode passar. Aqui alguns homens do exército Peshmerga. Uma coisa que me chamou a atenção é que algumas barracas você vê no varal a roupa da guerra. Tipo, o cara não tem nada, não tem teto, mas ele está lutando na guerra. Todo dia ele está encarando a morte. Posso não ter nada, mas eu tenho minha liberdade. Então eles têm esse senso, né? Porque às vezes a pessoa poderia se revoltar, falar, pô, eu estou refugiado, vivendo de favor, morando em barraca, não vou lutar porcaria nenhuma. Mas não,
Você passa pelas barracas, você passa pelos predinhos ali naquela varsite que eu falei para vocês. Todo varal tem um uniformezinho lá pendurado, meu. Os caras levantam no meio do frio, e é um frio desgraçado, um vento que corta. E eles estão lá. E a mulherada também. Pode passar. A mulherada aí. Pode passar. E não é mulher macho não, viu? Mulher bonita, de batom, mas com fuzil na mão. Pode passar. Pode passar. As crianças, né? Que já crescem dentro dessa cultura de guerra, né? Pode passar. Ai, que bonitinho. Pode passar. E aí, a gente teve a oportunidade de conhecer também esses dois homens. Yazides, mas homens muito honoráveis, né? Eu poderia dizer, porque eles têm feito um trabalho violento como resgatadores. É uma operação, é uma coisa de filme. Eles contando as conexões, como é que eles lidam, quantos telefones eles têm, porque eles tratam diretamente com os caras do Estado Islâmico para recomprar as vidas que eles levaram. Esse homem, ele nos contou que no dia 3 de agosto de 2014, o Estado Islâmico pegou 56 pessoas da família dele, parentes de primeiro e segundo grau. E ele, em outubro, alguns meses depois, né? Agosto, setembro, outubro, 2 meses depois, um primo dele conseguiu ligar para ele, pedindo pelo amor de Deus para ir retirá-lo, para ir resgatá-lo. E ele não sabia como fazer, mas foi com a cara e com a coragem, viu que era possível, e hoje ele só faz isso. Só faz resgate. Já perdeu, perguntamos, né, se você já perdeu pessoas da tua equipe. Ele: já perdi 4 degolados, tenho 13 presos na mão do Estado Islâmico, e ainda muitas pessoas da minha família para resgatar. Esse outro também. Esse aqui resgatou aquela mulher na Oroz que eu mostrei para vocês. Esse aqui resgatou aquelas 3 crianças que eu mostrei para vocês. Resgatou essa outra menina de 7 anos que a gente não pôde tirar foto. Então, são guerreiros, né? Nesse jantar que a gente teve, esse é o filho dele, né? Filho de sangue. E nós perguntamos: como que você se sente com relação ao ofício do teu pai? Você tem medo? Ele falou: não, eu sinto muito, muito orgulho pelo meu pai estar arriscando a vida dele por outras pessoas, né? Eu falei: Deus, eu quero que meus filhos pensem o mesmo de nós, porque realmente é algo que você tem que estar disposto a morrer para fazer. Todos os dias eles enfrentam, né, esse risco. Pode passar. Aqui é a cidade, o vilarejo de Alcoche. Em português, Elcos, a cidade de Naum, o Eucocita, tá? Aqui era onde o profeta Naum vivia, e ele tinha vista da planície de Nínive, e aqui ele profetizava profecias como essa que eu acabei de ler para vocês aqui. Pode passar. Aqui é a tumba do profeta Naum. Tem uma sinagoga plantada ali no meio da Babilônia. Pode passar. E as casas marcadas, essa é uma vila cristã ortodoxa. E eu achei interessante, porque muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né, por falar, poxa, cristão ortodoxo. Mas mesmo sabendo que o Estado Islâmico está ali na área, todas as casas são marcadinhas, são identificadas com a cruz. Pode passar. Olha aqui. Olha aqui. Pode passar. Aqui é o túmulo do profeta Naum, várias inscrições, profecia de Jeremias, Salmos. Aqui está o túmulo do profeta, ali na Babilônia. Graças a Deus o Estado Islâmico não destruiu isso e não vai destruir ainda, em nome de Jesus, porque é um patrimônio da humanidade, né? Pode passar. Aqui são as montanhas, né, que dividem uma boa parte do território do Kurdistão. Pode passar. Um lugar muito lindo, um lugar onde o contraste da miséria humana contrasta com a glória de Deus, porque ela é presente todo momento ali. Para todo lugar que você olha, você, embora você vendo tanto sofrimento e tanta tristeza, você consegue ver a glória de Deus naquele lugar.
Mas o que eu queria falar para fechar, para finalizar. Vamos finalizar para a gente orar. Deus tem mais coisas para fazer. Quando a gente se preparava num jejum para ir para essa missão. Pode passar, tem mais alguma coisa? Pode passar? Tem uma promessa sobre aquele lugar que ainda não se cumpriu. O profeta Isaías disse, Isaías 27:13, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Deus quer resgatar esse povo, né? E quando a gente orava, se preparava em jejum para poder pisar nessa terra, o Senhor me deu uma única palavra, muito forte, que durante 21 dias de jejum que a gente fez, todos os dias Deus me falava a mesma palavra. E eu queria ler, que é a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, 25. Eis que se levantou um mestre da lei, tentando a Jesus e perguntando: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? O que você lê? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos saqueadores, que o despojaram, que o espancaram e se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo aquele homem, passou de longe. De igual modo, vinha também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou ao pé dele, e quando o viu, se moveu de íntima compaixão, e se aproximou, e lhe atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo ele sobre a sua cavalgadura, levou até uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao dono da hospedaria e disse: cuida dele. Tudo mais que gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 foi o mais próximo daquele que foi saqueado? E ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faça da mesma maneira. Eu entendi que era para ir servir esse povo, que era para ir semear, que era para ir atar a ferida, que era para ir pintar a parede de lugar que eles iam usar. Porque muitas vezes nós somos bons sacerdotes, bons levitas, mas a palavra igreja, o original dela, eclésia, significa chamados para fora. Nós estamos aqui para ser treinados. Nós não estamos aqui para procurar a solução dos nossos problemas pessoais, para ter uma vida egoísta. De levitas, de sacerdotes, de obreiros, do que você quiser chamar. E Deus falou isso muito ao meu coração, porque Ele falou: tudo isso que você vem sentindo há 2 anos e meio é uma íntima compaixão por esse povo. Vai lá e faz o mesmo. E Deus me chamou para estar em Nínive, mas eu sei que existem muitas Nínives. Existem Nínives dentro do Brasil, na América do Sul, na América Central, na Europa, na África. Existem várias Nínives, talvez muito piores até do que essas. Lugares onde uma pessoa normal não tem desejo de ir. Lugares de onde as pessoas estão fugindo, como nós lemos aqui, e como está acontecendo lá.
mas lugares onde Deus vai tocar o teu coração, vai tocar o meu coração e vai nos mover com íntima compaixão de você falar: eu poderia gastar esse recurso fazendo a viagem dos meus sonhos, mas eu quero ir para esse lugar assolado, servir essas pessoas que foram saqueadas, essas pessoas que foram maltratadas, essas pessoas que não sabem o que é um ato de compaixão movido pelo Espírito Santo. Amém? Por isso, feche seus olhos. Eu queria que a gente pudesse orar. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu gostaria de orar, porque eu creio que o Senhor tem algo para compartilhar e para ativar sobre as nossas vidas nessa noite. Se coloque na presença do Senhor. Deixa o Espírito de Deus aquecer o teu coração, porque o coração de Deus, Ele não busca sacerdotes ou levitas, mas Ele busca intercessores. Pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que sintam as dores dos que estão oprimidos, do povo que habita em trevas. Todas as noites ali naquele lugar, às 2h da manhã, a eletricidade acabava. E quando eu olhava pela janela, eu via a mais absoluta trevas. Falei: Deus, o que é isso? O Senhor nos chamou para isso, para que o povo que vive em trevas possa ver uma grande luz através da igreja. Esse povo precisa de respostas que só a igreja de Jesus Cristo tem. Nós não somos melhores do que aqueles que estão presos no paganismo, mas nós encontramos uma resposta. Nós encontramos um meio de saída dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E a voz que falou com o profeta Isaías continua falando: quem eu hei de enviar? Quem eu hei de enviar? Quando nós estávamos nos preparando para ir para essa viagem, eu recebi alguns documentos que eu tinha que assinar. E o título de um desses documentos era uma palavra que eu não conhecia, uma palavra em inglês, mas eu não conhecia. Estava escrito waiver. E eu fui no Google Translator, porque eu preciso saber o que eu estou assinando. E estava escrito, é uma carta waiver significa renúncia. E aí eu li o documento, estava ali renunciando ao direito à vida, à segurança. E eu assinei de todo o meu coração, com todo o prazer da minha vida, aquele documento, porque eu falei: Senhor, esse tem que ser o meu coração. E eu quero orar para que se levantem pessoas debaixo desse espírito de renúncia, que não tenham a sua vida como preciosa. A palavra do Senhor diz que todos os dias nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Por isso, o dia que algo ruim nos acontece, nós não nos importamos tanto, porque todos os dias nós somos reputados. Carabaçou! Oh, vem Espírito Santo! Oh, vem! Move as águas paradas, Senhor! Ore carabassurianda labassai. Eu vejo como um grande estilingue sendo puxado pela mão de Deus para lançar pessoas. Oh, carabasseria lalabassou. Ah, se esse é você, se levante, deixa o Espírito te queimar. Oh, xecarabassou. Agita.
agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste. Então vem como prometer. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Você foi chamado para fora. Oh! Me abraça com os seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo. Sim, me alcanças quando fujo. Vem encher minha alma de amor, do teu amor, por teu amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. Oh, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente. Oh, me envolves, me envolves. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, coloca no meu espírito que algo precisa ser ativado na vida de algumas pessoas. E eu te peço que com muito temor você ouça o que eu vou te dizer agora. Não venha por emoção. Nós cremos no poder da transferência, da ativação profética. Mas o Senhor está chamando aqueles que querem se colocar como ovelhas para o matadouro, para fazer essa obra missionária.
aqueles que estão dispostos a passar pelo vale da sombra da morte. Eu estou pregando essa mensagem porque Deus me fez passar pelo vale da sombra da morte, antes de pisar em determinados lugares. Mas quando nós orávamos no começo do culto, o Senhor disse que era para impartir, que era para orar. Por isso, eu quero que você que sabe que essa é a tua chamada, que você venha aqui à frente, porque eu e o pastor Eric vamos orar por vocês. Se o teu chamado foi adormecido, se você estava frio, se você estava numa zona de conforto, com espírito de medo, o Espírito de Deus vem, 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 com violência. Ore calabaçou. Enche-me do teu amor, Senhor, do teu amor, Senhor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolves, me leva onde estás, Jesus. Me envolve em quem tu és, Senhor. Me leva onde estás, Jesus. Eu quero amar com teu amor. Quero estar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Quão humilde e contrito, quão necessitado. Eu quero estar onde tu estás. Estar onde tu estás, onde as necessidades são supridas, onde o pecado é perdoado em ti, Senhor. Me leva onde estás, Jesus. Me envolve em quem tu és, Senhor. Me leva onde tu estás, Jesus. Eu quero amar com teu amor. Eu quero amar com teu amor. E o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor, o teu amor, teu amor é como assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças em quem tu és, em quem tu és. Levante as tuas mãos aos céus
Recebe a impartição do Espírito sobre a tua vida, para orar pelas nações, para clamar por elas, para ser um bom samaritano, por onde o Senhor te enviar. Todo o dom e talento que o Senhor colocou sobre a sua vida seja usado pelo aquele que é refugiado, esquecido, pelo deixado para trás, para que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra, para que sejamos a igreja de Jesus, que corre pelos desertos como um rio caudaloso do Espírito, e por onde passa as nações são saradas e curadas. Recebe dessa unção sobre a tua vida, recebe desse fogo sobre você, recebe sobre a sua vida da sensibilidade do Espírito, para interceder, para orar, para levantar um clamor ao Senhor, para que você seja útil naquilo que o Senhor tem te chamado. Espírito Santo, nós louvamos ao teu nome, pela tua presença neste lugar, nós te engrandecemos, Pai, e agora como igreja levantamos um clamor por esse povo Yazidi, por esse povo curdo, Senhor. Nós levantamos um clamor agora. Nós te pedimos, Pai, a tua palavra diz que tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso manifesta-te ali naquele lugar, onde há tanta desgraça, tanta destruição, tanta morte. Nós intercedemos agora para que ali haja o Espírito Santo, fôlego de vida naquele lugar, dentro de cada uma daquelas barracas, tocando nas vidas, ó Senhor, levantando as almas naquele lugar. Aqueles que ainda estão cativos na mão do Estado Islâmico, nós oramos agora, meu Senhor, para que o teu anjo visite essas casas de cativeiro, esses lugares de escravidão. Ah, Pai, porque a tua palavra diz que nós botaremos em liberdade os cativos do Senhor. Por isso, Pai, nós levantamos um clamor. Um clamor, Pai, para que quebre a cadeia das trevas. E pelo poder do nome de Jesus, põe em liberdade os cativos do Senhor naquele lugar. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, começa a tua obra ali. Nós levantamos um clamor pelos teus filhos e as tuas filhas que estão nesse fronte de batalha, através das obras humanitárias, através da ONU, da Unicef, de tantas instituições sociais ali, Senhor, fazendo a obra. Nós levantamos um clamor para que haja recurso suficiente, para que haja paixão, amor suficiente pelas almas, para que cada uma destas vidas possam ser tocadas por Ti, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado por o Senhor nos dar um coração voltado às nações. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Levante as tuas mãos aos céus. O profeta Eric Alpisser, na semana que esteve aqui, no dia seguinte nós saímos para almoçar, e ele me disse assim: irmão Eric, o Senhor vai ouvir a oração daqueles que hoje têm um coração voltado às nações nesse tempo. Ele me disse assim: irmão Eric, são pessoas que não têm uma mentalidade denominacional, mas são pessoas que têm uma mentalidade nacional para as nações. São pessoas que oram por aqueles que estão esquecidos. Enquanto você está aqui, talvez lá na cidade de Mossul, há uma criança desesperada na mão do Estado Islâmico, chorando por socorro, pedindo que Deus se manifeste. E o que podemos fazer, Senhor? O que temos feito? Os que choram com lágrimas, com júbilo ceifarão, diz a palavra. Pai, nós temos a sensação de querer poder fazer mais, Senhor, mas nós não sabemos por onde. Mas, Pai, eis-nos aqui, o que hoje está ao nosso alcance, que é chorar, orar e interceder
nós temos feito agora, Pai, de uma maneira mais vivencial por essa noite, por esse culto, mas nós queremos, Pai, que o Senhor possa considerar e contar conosco, porque talvez nós não tenhamos muitos dons, nem muitos talentos, mas Senhor, nós só queremos Teu amor, nós só queremos ser bons samaritanos, Pai, porque o sacerdote passou e não parou, o levita passou e não parou, Pai, nós queremos ser aqueles que param no meio do caminho para ajudar os que saem fugidos, Pai. Por isso, Senhor, nós levantamos um clamor nessa noite, porque vivemos de uma área de uma zona de conforto, mediante tudo aquilo que essas pessoas estão vivendo, mas daqui nós não nos esqueceremos deles. Nós levantamos um clamor nessa hora, Pai, para que o Senhor possa interferir ali, Pai, na Babilônia, para que o Senhor possa colocar a Tua mão ali na Babilônia, Pai, e transformar aquele lugar em um lugar onde as vidas possam se entregar a Ti e se salvar, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós oramos agora pela Babilônia, meu Senhor, nós pedimos por Nínive, nós oramos, ó Senhor, por Sinjá, nós levantamos um clamor por Raca, por Mossul, onde quer que haja ali, Senhor, vidas desesperadas, Pai, clamando por socorro, socorro esse que exército nenhum está disposto a prestar, socorro esse que as Nações Unidas se recusa a dar, mas nós como igreja, Senhor, diante do Senhor que fez os céus e a terra, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, socorro esse que nós agora cremos, ó Senhor, que o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, porque a Tua palavra te apresenta assim, o Senhor é o socorro no dia da angústia. Por isso, Senhor, apresenta-se a esses lugares nesta hora, socorro presente no dia da angústia, socorro presente no dia da angústia, tocando, transformando, Senhor, fazendo com que a oração que fazemos nesse lugar suba aos céus. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligada aí no céu. Pai, queremos ser surpreendidos com as notícias, como resultado do clamor que fizemos esta noite nesse lugar. O nosso coração se enche de expectativa, Pai, de saber, Pai, cada vez mais o retrocesso do Estado Islâmico, porque, Senhor, essas vidas estão sendo liberadas, alcançadas e podem, Senhor, cruzar as fronteiras. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, estabiliza aquela região, Senhor, com a paz, porque Tu és o príncipe da paz. Ó meu Senhor, aquela terra que tem bebido tanto sangue inocente, Senhor, aquela terra tem bebido. Ó meu Senhor, tem misericórdia. Nós levantamos esse clamor nessa noite. Quem concorda diz amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. A Jesus. Pegue na mão do irmão que está do teu lado aí por um instante. Todos nós estamos nos perguntando, e agora, né? O que faremos? O que podemos fazer? E nós estamos em busca dessa resposta, porque nós não queremos apenas visualizar uma situação e participar dela, orando de longe. Essa igreja é uma igreja feita por homens e mulheres corajosos, soldados na fé, combatentes do Senhor Jesus, pessoas que têm disposição, muita disposição. Eu me sinto como pastor de um exército aqui, pessoas que a qualquer chamamento estariam dispostas a ajudar naquilo que forem precisos, ou irem, ou financiarem uma obra como essa, ou se disporem a orar, ou irem adorarem. Eu fiquei pensando, mas e se a gente conseguisse levar a Luma, pastora Sheila, um dia ali, e ligasse o violão no meio daqueles campos de concentração, e como a adoração ia atrair as pessoas,
Imagina o avivamento que não seria num campo de concentração daquele. Num campo de refugiado, de concentração quase, né? Então eu sinto que Deus tem dado ferramentas para nós e a gente precisa dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Aleluia. Amém. Levante a mão do seu irmão. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós e por tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado a ser para Ti, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos. Pai nosso, amém e amém. Eu te abençoo. Vai para uma semana de vitória. Vai na paz. Rapaziada, o material da luz